Se você é Bahia, se liga porque hoje é dia de decisão. A hora chegou, a expectativa tá nas alturas e o nosso tricolor vai encarar o Internacional lá no Beira-Rio às 19 horas. Eu tô gravando esse vídeo ainda aqui em Salvador, mas provavelmente quando você estiver assistindo, eu já tô voando rumo a Porto Alegre ou até já cheguei lá para acompanhar de perto esse jogão. E com toda a humildade do mundo, com o respeito que o Internacional merece, eu quero voltar classificado? Sim. Quero voltar com o Bahia garantido na próxima fase. Agora, respeito é uma coisa e provocação desnecessária é outra. O que aconteceu foi o seguinte: um dos influenciadores mais conhecidos lá do Internacional perdeu a linha. Simplesmente surtou ao vivo, meteu o dedo na cara do Bahia, falou que se o Caule fizer gol vai ter que se aposentar, chamou o nosso time de inferior e deu um verdadeiro show de desrespeito. Calma, que eu já vou colocar esse trecho para vocês verem, porque a gente vai reagir aqui juntos. Mas antes, vamos falar de bola rolando. O Inter vem com algumas mudanças importantes, desfalques, retornos, e o Bahia também já tem uma provável escalação que tá dando o que falar. Afinal, estamos diante do jogo mais importante da temporada e arrisco dizer talvez o jogo mais decisivo dos últimos anos do nosso Bahia. É Libertadores, meu amigo. É a maior competição do continente. Não tem espaço para erro. Então, pensando nisso, vamos montar esse quebra-cabeça da escalação. Na minha cabeça, o time que entra em campo hoje é Marcos Felipe no gol, Gilberto na lateral, a zaga com Davi Duarte e Canu, e na esquerda o sempre seguro Camilo Cândido. No meio, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro formando o tripé, que dá equilíbrio ao time, com Cauli como aquele meia que pode desequilibrar. Na frente, Eric Pulga tá garantido. E aí vem a dúvida que tá na cabeça de todo mundo: William José ou Lúcio Rodrigues? Se eu fosse o Rogério Ceni, não teria muita dúvida, não? Ia de William José, não porque ele seja um craque, mas porque o momento é melhor, ele tá mais confiante, mais inteiro emocionalmente. Já o Lúcio tá num momento delicado, perdeu gols importantes, tá inseguro, e um jogo dessa importância não dá espaço para jogador em baixa. Se por acaso ele entra, perde gol, e o Bahia é eliminado, o peso nas costas dele vai ser gigantesco. Melhor preservar. Claro, o treinador pode optar por usar os dois ao longo da partida, dependendo de como o jogo se desenrolar. Mas para começar, coerência manda. E coerência hoje é escalar o William José. Agora vamos dar uma olhada no adversário. O Inter também tem seus problemas. Tem lesão, tem jogador voltando no sacrifício e tem um craque que precisa ser anulado de qualquer jeito: Alan Patrick. Esse cara é o cérebro do time gaúcho. Se ele tiver espaço, ele cria. Se tiver liberdade, ele decide. O Bahia tem que cercar, tem que colar nele o jogo inteiro. O segredo para sair com a classificação tá muito nisso: impedir o Alan Patrick de jogar. E olha só o time que eles devem colocar em campo: Antony no gol, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei na defesa. No meio, Fernando, Bruno Henrique e Gustavo Prado, com Alan Patrick mais adiantado. No ataque, Wesley e Borré. E esse Borré tá voltando de lesão, viu? Tá indo pro jogo no sacrifício porque o Inter tá cheio de problemas no setor ofensivo. Valência tá fora, Ricardo Matias também. A coisa por lá tá tão complicada que o Gustavo Prado, que ainda é uma promessa, deve começar de novo como titular. Os caras vêm completos, mas vêm pressionados. E aí é que mora o perigo. Pra eles. Porque jogar em casa diante da torcida e com a obrigação de não perder, pesa. Enquanto isso, o Bahia entra como franco atirador. Entra para jogar o seu jogo, para buscar a vitória. Só a vitória interessa. E é aí que mora a esperança. E agora, vamos voltar àquela polêmica que esquentou o clima antes da partida? O influenciador. Colorado simplesmente desmereceu a história do Bahia. Disse que o time do Inter atual é melhor que qualquer elenco da história do Bahia. Sim, ele falou isso. Ignorou o time de 1988. Campeão brasileiro, que venceu o Santos de Pelé, um dos maiores times da história do futebol. Isso não é só provocação, é desrespeito. E mais, ele surtou porque o pessoal da imprensa começou a elogiar o Bahia. Disse que o Bahia era melhor que o Inter, que vários jogadores do Bahia seriam titulares lá no time colorado. E aí ele resolveu fazer o discurso contrário, só que passou do ponto. Disse que o Inter é muito melhor.
Que o Bahia nunca teve um elenco assim, que só o Jean Lucas jogaria no time titular deles? E ainda ameaçou se aposentar se o Caule fizer gol? Ô meu parceiro, segura essa língua aí. Porque se o Bahia ganhar com gol do Caule, você vai ter que cumprir sua promessa, vai ter que se despedir da internet. O curioso é que ele mesmo depois deu uma recuada. Disse que tá preocupado com o jogo, que o Bahia é um bom time. Ué? Mudou o discurso, né? Porque no fundo eles estão sentindo. O Inter pode ter camisa, pode ter torcida, pode ter tradição, mas o momento é de igualdade. A pressão tá mais do lado de lá do que aqui. E essa história de dizer que o Bahia tá desesperado? Vamos com calma. O Bahia sabe da responsabilidade, mas não tá desesperado, não. O discurso que tá saindo daqui é de confiança, é de esperança, é de quem acredita no time. O desespero é do outro lado, onde a pressão bate mais forte, onde a torcida cobra, onde a obrigação é vencer ou vencer. O Bahia vai jogar fora de casa sim, mas vai jogar leve, sabendo que pode surpreender. E se o Inter entrar nervoso, pressionado, com medo de errar, o Bahia tem tudo para aproveitar. E é isso que a gente quer ver. Um time focado, inteligente, marcando forte, atacando com velocidade e aproveitando cada espaço. E se tiver que ser com gol do Caule, que seja. Que ele jogue o fino, que ele resolva, que ele mostre por que tá vestindo essa camisa com tanta personalidade. Porque se isso acontecer, vai ter muita gente por aí tendo que rever suas palavras, ou então se aposentando da internet. E olha, a atmosfera dessa partida já tá com cara de final. É aquele jogo que pode marcar uma era, que pode mudar o patamar do clube, que pode cravar o nome desses jogadores na história recente do Bahia. A torcida sabe disso, a comissão técnica sabe disso e principalmente os jogadores sabem disso. O clima é de decisão e o Bahia precisa entrar com esse espírito desde o primeiro minuto. Não pode vacilar, não pode começar desligado. Porque do outro lado tem um time experiente, tem um clube acostumado com grandes confrontos, mas também tem um time que vem pressionado, que vem sendo cobrado, que tá com o emocional à flor da pele. E isso pode fazer a diferença. Se o Bahia conseguir segurar o começo do jogo, não tomar gol nos primeiros minutos, o Inter vai começar a ficar nervoso, vai sentir o peso do Beira-Rio, que ao mesmo tempo em que empurra, também cobra. E aí, o Bahia precisa ser inteligente. Esperar o momento certo para atacar, tocar a bola com paciência, mas com objetividade. Aproveitar os espaços nas costas da zaga, usar a velocidade de Eric Pulga e as infiltrações de Everton Ribeiro e Caule. Esses três podem ser a chave do jogo. E aí entra outro ponto importante, a bola parada. Em um jogo grande como esse, onde os times se estudam muito, onde cada erro pode ser fatal, a bola parada pode decidir. Escanteio, falta lateral, falta frontal, tudo isso precisa ser bem treinado e bem executado. E o Bahia tem jogadores com qualidade para isso. O próprio Caule bate bem, o Everton Ribeiro tem visão, o Gilberto aparece bem na segunda trave e o William José, se for o titular, tem presença diária. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade. Agora vamos falar de postura, porque mais do que tática e técnica, esse tipo de jogo exige postura. É entrar com sangue nos olhos, é correr por cada bola, é dividir como se fosse o último lance do jogo. E não é só dentro de campo, não. A comissão técnica também precisa estar ligada. Rogério Ceni tem que mexer na hora certa, ler o jogo, ajustar o time conforme as situações forem acontecendo. E principalmente, precisa passar confiança para o grupo. Mostrar que acredita, que confia em cada jogador, que sabe que é possível sair de Porto Alegre com a classificação. E por falar em Rogério, é bom destacar o trabalho que ele vem fazendo. Muita gente criticou, muita gente duvidou, mas a verdade é que o Bahia vem evoluindo, o time tem padrão de jogo, tem ideias claras, tem variações. Claro que ainda tem o que melhorar, como qualquer equipe, mas hoje o Bahia é um time muito mais competitivo, mais equilibrado, mais maduro, e isso é reflexo do trabalho do treinador, da comissão, da diretoria que está dando suporte. O projeto é sólido e essa classificação pode ser mais um passo importante dentro desse caminho. Voltando ao adversário, o Inter sabe que precisa ganhar também. Mesmo jogando por 2 resultados, eles não vão entrar para empatar. O time vai vir para cima, vai querer resolver o jogo logo, ainda mais jogando em casa. Mas isso pode ser uma armadilha para eles. Porque se vier com tudo e não fizer o gol,
Se deixar espaços atrás, o Bahia pode matar no contra-ataque e aí entra o fator psicológico de novo. Se o tempo for passando e o gol não sair, o desespero bate. E é isso que o Bahia precisa explorar. E outro detalhe que pode pesar é o gramado. A previsão é de chuva e o gramado do Beira-Rio pode ficar pesado. Isso influencia diretamente no estilo de jogo. O Bahia gosta de tocar, de construir, de trabalhar por baixo. Um campo pesado atrapalha isso, mas também é uma chance de mostrar versatilidade. Se o gramado não ajudar, o time precisa adaptar. Jogar mais direto quando for preciso, aproveitar a segunda bola, ser mais objetivo. E o torcedor do Bahia também vai estar lá. Mesmo longe de casa, o Bahia sempre leva sua torcida. É aquela galera que canta, que apoia, que empurra. E pode ter certeza, cada voz nas arquibancadas vai fazer diferença. Vai ser aquele incentivo extra para correr mais um pouco, para acreditar mais, para buscar o impossível se for necessário. E falando em impossível, vamos lembrar que o Bahia já fez história várias vezes. Já surpreendeu quando ninguém esperava, já venceu gigantes, já calou estádios. Então por que não hoje? Por que não fazer mais uma noite mágica? O futebol é feito de histórias assim, de superações, de momentos inesquecíveis. E hoje pode ser um desses momentos. Mas para isso é preciso foco total. Cada jogador precisa entrar em campo sabendo o que tem que fazer, dando tudo de si. Não pode ter medo, não pode se acovardar. É respeitar o adversário, claro, mas é também se impor. Mostrar que o Bahia está ali porque merece, porque tem qualidade, porque tem camisa, tem tradição, tem torcida, tem projeto. E se o Inter acha que vai ser fácil, que vai passar por cima, que vai resolver em 5 minutos, vai ter uma surpresa. Porque esse Bahia que vai entrar em campo hoje é guerreiro, é cascudo, é preparado. E se tiver que ser na raça, vai ser. Se tiver que ser no sufoco, vai ser. Mas o importante é acreditar até o fim. E se o gol sair no finalzinho? Se for aquele gol chorado, aos 49 do segundo tempo, com o Caule empurrando de qualquer jeito pro fundo do gol, o que importa é que a bola entre. E se isso acontecer, meu amigo, aí a internet não vai aguentar? Vai ter muita gente calando a boca? Vai ter provocador arrependido? Vai ter pedido de desculpas que não vai adiantar mais nada? Então, torcedor tricolor, é o seguinte: hoje é dia de vestir a camisa, de mandar energia positiva, de acreditar. Porque o Bahia vai entrar em campo representando cada um de nós. E esse jogo não é só mais uma partida. É chance de mostrar que o Bahia voltou, que o Bahia tá firme, que o Bahia quer mais, que o Bahia sonha grande e que pode sim bater de frente com qualquer um. Vamos com tudo, com coragem, com entrega. Que seja uma noite para ficar marcada, que o Beira-Rio veja um Bahia gigante, que o Brasil veja um Bahia imenso, porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer é calar quem duvida. E hoje pode ser mais um capítulo épico da nossa história. Vamos, Bahia! Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos últimos dias, um burburinho tomou conta das redes sociais e do mundo esportivo brasileiro, envolvendo ninguém menos que Cristiano Ronaldo, o CR7. Durante uma entrevista recente, o craque português fez um comentário que rapidamente incendiou a web, deixando fãs, especialistas e jornalistas intrigados com uma possível conexão entre ele e o Bahia, clube tradicional do futebol nordestino. A declaração de Ronaldo, ainda que vaga e feita em tom descontraído, foi suficiente para levantar um verdadeiro turbilhão de especulações sobre o futuro do atacante e, principalmente, sobre o interesse do Bahia em uma contratação de impacto que poderia revolucionar o cenário do futebol brasileiro. A fala do astro aconteceu em meio a uma conversa sobre times que ele admira pelo mundo, quando CR7 mencionou o Bahia de forma inesperada, elogiando a paixão da torcida e a história do clube. Embora não tenha confirmado nada, a menção despertou um enorme interesse e uma série de teorias sobre o que poderia estar por trás daquele comentário. A imprensa esportiva não demorou a levantar a hipótese de que o Bahia poderia estar de olho no português para uma negociação surpreendente, algo que até então
parecia improvável dada a dimensão global do jogador e a diferença de mercado entre ele e os clubes brasileiros. O que alimenta ainda mais a especulação é a atual fase de CR7, que tem passado por altos e baixos em sua carreira. Somado ao seu histórico de movimentações inesperadas, Ronaldo já mostrou ser um atleta que não teme desafios e está sempre em busca de novas experiências, seja para manter sua forma ou para escrever capítulos inéditos na sua trajetória. Neste cenário, a ideia de uma possível ida para o futebol brasileiro, especialmente para um clube como o Bahia, poderia fazer sentido não apenas pelo impacto esportivo, mas também pelo projeto de visibilidade que a equipe poderia ganhar ao abrigar um dos maiores nomes da história do futebol mundial. Nas redes sociais, os torcedores do Bahia rapidamente abraçaram a possibilidade, criando memes, vídeos e até hashtags para tentar chamar a atenção do craque e dos dirigentes do clube. Entre mensagens de otimismo e ceticismo, a dúvida permanece. Seria essa uma jogada de marketing ou um plano real de negociação? Fontes próximas ao clube, ainda que reservadas, afirmam que a diretoria tem buscado formas de tornar o Bahia mais competitivo e visível no cenário nacional e internacional. E uma contratação de peso como a de Cristiano Ronaldo seria um sonho que, mesmo que distante, não é impossível. Por enquanto, o que resta é aguardar os próximos capítulos dessa história que já promete ser um dos maiores rumores do futebol brasileiro. A possibilidade de CR7 vestir a camisa do Bahia é algo que mexe com a imaginação dos fãs e principalmente com a força do clube nordestino que, em tempos recentes, tem buscado seu lugar ao sol entre os gigantes do país. Seja uma conversa informal, um plano em gestação ou apenas uma provocação, o nome de Cristiano Ronaldo ligado ao Bahia certamente continuará repercutindo nas próximas semanas, mantendo a torcida em suspense e os olhos do mundo atentos ao desenrolar desse intrigante rumor. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times